Costumo dizer que quando você executa uma mesma atividade 3 ou mais vezes, já está na hora de você pensar em automatizar ela. Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e neste vídeo eu vou falar sobre o checklist que um DBA Júnior precisa saber executar em um ambiente de banco de dados SQL Server. Quando você começa a sua carreira, é natural que você seja alocado em tarefas mais simples, isso é comum. Com o tempo, com a experiência, com o aprendizado, você vai se habituando com essas atividades e aí naturalmente você passa a executar aquelas tarefas consideradas mais difíceis, mais complexas. Isso é normal. Mas saiba que mesmo essas tarefas simples, elas são extremamente importantes quando a gente fala de administração do banco de dados SQL Server. É como qualquer profissão, você começa de baixo e aos poucos você vai evoluindo tecnicamente, profissionalmente e começa a executar projetos mais complexos até que você se torne ali um especialista naquilo que você faz. Uma das atividades mais comuns do DBA SQL executar no seu dia a dia é o famoso checklist. E quando você trabalha, por exemplo, em uma equipe de DBAs, geralmente essa atividade ela fica sob a responsabilidade do DBA Júnior. Então é importantíssimo que você conheça pelo menos o básico do que é um checklist e como executar ele, e também o que você deve fazer para ajustar os problemas que você encontrar, porque sendo um DBA Júnior é você que vai, na maioria dos casos, ficar responsável por essa atividade. Mas o que é o checklist? Imagina que você está precisando fazer uma verificação, uma checagem de um carro que acabou de voltar de um aluguel. Então você está ali com a prancheta na mão, com vários itens, por exemplo, se a lataria está amassada, se tem algum para-brisa quebrado, se tem alguma mancha na pintura, algum pneu que foi estourado, furou, alguma coisa nesse sentido. Enfim, tem vários itens ali que você precisa conferir daquele veículo. Então com a sua prancheta você vai conferindo ali, olhando cada um desses itens e vai checando ali na sua prancheta, no seu checklist do carro, o que está correto e o que não está. Quando a gente olha para o SQL Server, é basicamente a mesma coisa. Existem algumas atividades que precisam ser executadas todos os dias no ambiente de SQL Server e o checklist é a conferência para saber se essas atividades foram executadas e também para ter um panorama ali geral de como está o andamento daquele ambiente de banco de dados SQL Server. Alguns itens extremamente importantes, como a verificação do backup, se algum job falhou, se tem espaço em disco, tudo isso é colocado dentro do checklist e o DBA ele verifica isso diariamente. Em alguns casos até mais de uma vez por dia, mas o comum é que seja feito ali uma vez por dia, já atende ali na maioria dos casos a necessidade. É comum também que às vezes o próprio cliente solicite ao DBA que ele receba ali um reporte diário com algumas informações do ambiente dele, se os backups foram gerados, se teve alguma falha de job, enfim, alguma tentativa de acesso ali que não era devida, ele quer saber também como que está o ambiente dele. Então a gente soma a necessidade do DBA estar seguro do que aquelas atividades estão executando, com a necessidade do cliente também querer visualizar essas informações. Você junta tudo isso, monta um checklist e executa esse procedimento. Cada DBA ou até mesmo cada equipe de trabalho de DBAs tem a sua própria forma de trabalhar. Tem ali os seus scripts que desenvolveu para fazer essas manutenções necessárias, esses acompanhamentos, esses monitoramentos, ou até mesmo utilizam o que a própria comunidade disponibiliza na internet de scripts para fazer esse trabalho. No meu caso, eu costumo desenvolver os scripts que eu utilizo, porque assim eu consigo também guardar, de certa forma, um histórico do que está acontecendo e, se necessário, posteriormente, basta ler essas tabelas de histórico para ter as informações que eu preciso ou até mesmo que o cliente possa me solicitar. O checklist ele deve ser uma das primeiras atividades que o DBA executa no dia dele, ali logo pela manhã, sendo mesmo no primeiro horário, se for possível. Por quê? Imagina que você tem algum problema com backup, por exemplo, naquele ambiente, em um determinado SQL Server, e vai deixar para fazer esse checklist apenas na parte da tarde, lá para 4, 5 da tarde. Você corre o risco de passar o dia todo com um problema no backup. E aí, se o seu cliente tem algum problema ali, precisa restaurar o banco de dados, não vai ter o backup funcionando. Então é extremamente importante que ele seja feito logo pela manhã. Assim, se tiver qualquer tipo de problema,
você tem tempo hábil ali para tomar uma ação rápida para corrigir esse problema, evitando aí uma situação desagradável ali caso tenha necessidade e o checklist tenha falhado, você não tenha verificado o que aconteceu naquele ambiente. Mas como que eu faço esse checklist? Eu preciso conectar em todos os clientes que eu administro e verificar informação por informação em todos eles, em cada um deles? Essa é uma opção, mas não é a mais prática, claro. Existe uma funcionalidade dentro do SQL Server chamada Database Mail. Ele é um serviço que dispara e-mails através de uma conta e um servidor SMTP que você configura, e é através dessa feature do SQL Server você consegue receber e-mails. Você poderia então, nesse caso, criar um script que vai reunir todas as informações necessárias para o seu checklist, que fazem sentido para o ambiente que você administra e para o cliente que você está trabalhando, e envia isso através desse database e-mail para a sua caixa de e-mail. Assim, quando você chega no seu trabalho, você abre o seu e-mail e está lá todos os checklists ali que você precisa fazer. Basta você conferir através do e-mail e então, se encontrar algum problema, alguma inconsistência, você acessa aquele ambiente daquele cliente para corrigir o que você precisa. Quando a gente fala ali de 2, 3, 5 clientes, se você tiver que conectar em cada um deles para fazer essa verificação, tudo bem. Vai ser um trabalho braçal desnecessário? Vai. Mas você até consegue e não demora tanto para fazer isso. Mas agora pense em escala. Se você tem 20, 30, 50 clientes para fazer o checklist todos os dias. Se você tiver que conectar em cada um deles, você vai gastar aí praticamente o seu dia todo para fazer isso. Tendo essa alternativa de receber o checklist no e-mail, você vai simplesmente olhar ali o que você recebeu no seu e-mail e de 50 clientes, apenas 2, 3 tiveram algum tipo de problema. Você vai gastar o seu tempo de fato nesses 2, 3 que tiveram um problema e os demais já está tudo certo, você já está tranquilo. Lembra, você precisa gastar o seu tempo com o que de fato é necessário. Essas tarefas que são repetitivas, você pode automatizar. Eu costumo dizer que quando você executa uma mesma atividade 3 ou mais vezes, já está na hora de você pensar em automatizar ela. E o checklist recebendo no e-mail é um caso claro disso. Existem softwares de mercado que te oferecem essas informações de checklist, inclusive em tempo real. Mas utilizando o script que você mesmo desenvolveu ou consultou ali na comunidade SQL Server na internet, junto com o database e-mail, que é uma feature do próprio SQL Server, isso você não vai ter custo nenhum praticamente para criar essa rotina de checklist automática nos ambientes que você administra. Então, por isso eu costumo utilizar essa alternativa do script mais o database e-mail. Não gera custo, é tranquilo, fácil de configurar e você consegue escalar isso para quantos clientes você quiser e quantos clientes você precisar. Eu recomendo que você domine cada um dos itens básicos desse checklist. Isso vai acelerar muito o seu crescimento profissional. Eu vou te mostrar agora como criar esse script, inclusive para você receber no seu e-mail o retorno ali do seu checklist. Acompanha comigo aqui na tela. Vamos aqui para a criação do nosso checklist. Quais são os itens principais que, na minha opinião, todo DBA Júnior deve saber do que se trata isso, como que você confere e que são essencialmente verificados todos os dias em todos os ambientes de SQL Server que você deve administrar? São esses itens aqui. Primeiro a gente coloca algumas informações mais genéricas para que a gente possa identificar de onde está vindo esse checklist. Então são algumas informações da instância, como o nome do servidor, qual que é a instância, a porta que está utilizando, esse tipo de informação de identificação do ambiente. Então, depois dessas informações do ambiente, nós podemos colocar também no nosso checklist se o serviço do SQL ele está on, ou seja, ele está funcionando, está normal, está rodando normalmente, e há quanto tempo ele está assim, para saber se, por exemplo, durante a madrugada o serviço parou e depois voltou a funcionar, se teve alguma queda do serviço da instância da SQL Server. Depois temos informações dos databases e os status deles. Vai listar todos os bancos de dados que existem na sua instância, se eles entraram em algum estado de restore, ou até mesmo se você tem algum banco de dados que está no modo suspect, que é onde corrompeu alguma informação. Então isso é bem relevante também para saber o que está on e o que não está de banco de dados dentro da sua instância.
Depois informações a nível de sistema operacional, que são bem relevantes também para o nosso checklist, como o espaço em disco, que são extremamente essenciais para a geração de backup, consumo de CPU geral da máquina e também do que o SQL Server está utilizando, consumo de memória. Isso é importante para você ter um histórico também do que está acontecendo. Se você tem um consumo de CPU que por várias vezes no dia está próximo ali de 100%, é algo que você pode observar no seu checklist e notar que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Temos também informações dos últimos backups gerados, os jobs que falharam na sua instância. Imagina que você tem lá 50 jobs, 100 jobs, quais deles executaram corretamente, quais deles falharam. Isso a gente vai ter no nosso checklist também. E por fim, o resultado do error log, uma leitura ali das últimas informações do error log, para poder identificar se foi executado um checkDB nas bases, se teve algum problema na execução do checkDB e principalmente se está havendo alguma tentativa de acesso indevida na nossa instância, como por exemplo algum software malicioso tentando fazer acesso via força bruta, né? Forçando ali um login no nosso ambiente de SQL Server. Então essas são informações muito importantes que o DBA deve saber avaliar e deve ter no seu checklist. É o mínimo que você deve ter para ter um bom checklist no ambiente em que você está trabalhando. Eu costumo criar uma proc com esse script que vai ter as informações, vai reunir as informações do meu checklist, porque fica mais fácil depois de você encontrar aquele objeto dentro da base do cliente ou até mesmo em vários ambientes diferentes que você administra. Não precisa ficar copiando um script gigantesco. Você copia uma vez, cria um objeto e todas as vezes que você precisar, basta chamar o nome dessa proc, desse objeto. E aí, se você precisar ver o script dele por completo, dá um sp help text ali, por exemplo, e você vai ter o script por completo para fazer a análise que você precisar, alterar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que seja da sua necessidade. Uma outra coisa que é bastante relevante também é que quando você vai ter alguns objetos, seja de administração, de monitoramento, que você mesmo desenvolveu, é comum que o DBA ou a equipe de DBA crie um database específico só para esses objetos dentro da instância e também para tabelas de histórico de consumo de CPU, por exemplo, os últimos backups, os jobs que falharam, mas centralize isso numa base à parte, que é somente de utilização ali dos próprios DBAs, para você não sair criando objetos no banco dos clientes. É claro que cada caso é um caso, pode ser que seja algo comum para você, para a equipe que você trabalha e não tenha problema criar objetos no banco daquela aplicação. Mas na maioria dos casos compensa bastante você como DBA criar sua própria database ali e colocar todos os seus objetos, todas as suas procs, views, functions que você desenvolver para utilização para manutenção e monitoramento e também tabelas de histórico para aquilo que você precisar, histórico dos índices, e aí começa a entrar outros assuntos também que como performance, que são relevantes você ter isso como histórico em uma base separada. Dito isso, eu criei aqui uma proc na minha base chamada DBA4T, que eu tenho aqui nessa instância. É uma base que eu escolhi para centralizar os meus objetos. Eu criei uma proc chamada DBA Checklist e dentro dela eu coloquei um script que vai reunir todas as informações que a gente acabou de citar aqui em cima. Cada um desses itens ele vai estar contemplado dentro dessa nossa proc. Eu comecei a nossa proc aqui colocando alguns parâmetros, né? Então só pedindo aqui para não retornar número de linhas afetadas. Isso é algo não é tão relevante, mas eu costumo utilizar dessa forma porque fica mais limpo ali o meu retorno no final, do que vai retornar a minha proc. Depois eu criei aqui algumas variáveis que ao longo do script serão preenchidas com textos e também de forma dinâmica com os valores que nós vamos coletar de cada um desses itens. A ideia aqui desse script é reunir as informações, montar isso em um HTML, comando HTML mesmo, como se você estivesse desenvolvendo web, um comando ali HTML com tabelas, pulando linha, enfim, linhas e colunas, para que fique de uma forma mais, vamos dizer assim, bonita e mais fácil de compreender, de fazer a leitura dessas informações. Tudo ali tabelado, certinho, fica até mais fácil visualmente de identificar alguma divergência, alguma
necessidade de análise mais pontual dos problemas que nós podemos encontrar num checklist. Então a ideia é, para cada etapa, eu vou dinamicamente criar uma tabela HTML, um código HTML com o retorno do meu select com as informações, criando dinamicamente essa tabela com linhas e colunas, e aí no final eu vou concatenar todas essas variáveis que tem todo esse código de tabelas HTML, formatar um HTML final ali com abre HTML, fecha HTML, abre body, fecha body, como se você estivesse desenvolvendo mesmo, e vamos utilizar todo esse código HTML para disparar o nosso e-mail. Então, eu estou aqui criando as variáveis e setando elas aqui para vazio para iniciar os nossos códigos. Vou abrir aqui a minha primeira variável com um cabeçalho de HTML, para que o nosso código todo esteja dentro desse cabeçalho de HTML, e estou aproveitando aqui para criar algumas formatações básicas para não ficar tão feio também a visualização. Então é uma formatação bem básica mesmo, só para diferenciar um pouquinho ali o nosso texto mesmo na hora de ler o e-mail não ficar muito cru. Então é uma maneira aqui de você deixar um pouco mais bonito o seu e-mail. E claro, isso é importante também quando você precisa encaminhar para o seu cliente. Não vai mandar alguma coisa feia para ele ali que a hora que ele bater o olho não vai ter a mínima vontade de ver. Então isso é bacana você aproveitar aqui também. Vamos às informações aqui relevantes do checklist. Então nesse primeiro bloco eu vou retornar informações da instância. Eu estou utilizando aqui uma function interna do SQL Server chamada Server Property. E aí para cada linha que eu desejo aqui retornar, para cada coluna que eu desejo retornar uma informação, eu passo um parâmetro diferente. Então eu quero retornar o nome da máquina, depois o nome do servidor, sendo o nome da minha instância, qual que é a versão do SQL Server, qual que é a edição dele, qual que é a build de execução que está rodando aqui, para ver se tem Service Pack ou não. E por fim, também eu coloco aqui a data que a gente está coletando esse checklist. Então, todo esse select ele vai me retornar todas essas informações que a gente pode ver aqui. Então, eu tenho aqui a data que eu estou coletando, o nome da máquina, o nome da minha instância, qual é a porta que está essa instância minha configurada, qual que é a versão do SQL, a edição e aí as informações aqui de build dele, de Service Pack. Tudo isso vai ser retornado para montar dinamicamente a minha primeira tabelinha aqui de HTML. Então ela vai ter um título aqui de instância, vou abrir uma tabela e aí dinamicamente vou criar colunas e linhas. Nesse caso aqui desse select vai ser apenas uma linha com várias colunas. Então eu tenho aqui já as informações que eu preciso da minha instância. Nesse comando aqui de baixo, eu estou utilizando uma DMV chamada dmos_sysinfo. Ela vai me retornar informação de quanto tempo a minha instância ela está ativa. Então, estou concatenando na variável aqui de HTML um texto, como se fosse uma linha, nesse caso não é uma tabela, escrito instância ativa desde, e aí eu estou pegando da minha tabela aqui, da minha DMV, né, dmos_sysinfo, a informação de quanto tempo que está startado a minha instância. E estou concatenando também aqui na minha variável HTML. Nesse momento tenho informações da instância e há quanto tempo ela já está online. Próximo passo. Vou aqui para os databases e o status dele. Estou utilizando uma tabela interna chamada sysdatabases, onde o database ID é maior do que 4, para eliminar os databases de sistema, master, model, msdb e tempdb, elas não são interessantes para mim nesse momento. Eu quero saber apenas os bancos dos usuários mesmo, de sistemas ali, de RP, de loja online, enfim, os bancos que foram criados dentro da minha instância. Esse select ele vai me retornar o nome do database e qual é o status dele, se ele está online, se ele está offline, se ele está como suspect, que é quando ele está com uma página de dados corrompida, se ele está em estado de restore e assim por diante. Então eu tenho aqui o retorno de todos os databases e o seu status atual. Também vou concatenar isso na variável, criando uma nova tabela e criando aqui linhas e colunas, nesse caso, dinamicamente através desse nosso comando aqui. Mais uma tabelinha criada dos databases e status, fecho ela aqui, pulo duas linhas e vou para o próximo passo.
A próxima métrica que nós vamos pegar é o espaço em disco. O espaço em disco é algo que eu costumo armazenar a informação, porque é importante você ter um histórico disso para uma posterior consulta. Para fazer esse armazenamento, criei uma tabelinha aqui básica na nossa base de dados DBA4T. Ela chama disco, essa tabela, e ela vai armazenar a data da coleta, qual que é o drive que eu estou coletando, qual que é o espaço livre dele em megas naquele momento que eu estou coletando e qual que é o tamanho total dele naquele momento em que eu estou coletando. Depois de criar essa tabela, eu vou criar ela apenas uma vez e depois vou utilizar ela dentro do meu script, que ela vai ficar armazenando as informações ali, né? Como se fosse um repositório. Eu parto aqui para a parte de fato do código, onde eu vou recuperar essas informações. Em cima eu crio algumas variáveis que eu vou utilizar ao decorrer do processo. Vou realizar um insert na tabela que eu criei ali em cima de disco, passando o drive e o espaço livre. Aqui eu utilizo uma proc interna do SQL, que ela é utilizada com um CMD Shell, que é a XP Fixed Drives. Eu vou executar ela aqui, ela fica na base master, e ela sempre vai me retornar as unidades que eu tenho no servidor e a quantidade de megas livres que tem nesse momento que eu executei em cada uma dessas unidades. Então eu vou pegar esse retorno dela e jogar para dentro da nossa tabela aqui, DBA4T, que é a base, disco, que é o nome da tabela. Então, uma vez que eu inseri isso aqui no dia de hoje dentro da nossa tabela disco, eu vou para o próximo passo, que é colocar qual é a data que eu estou fazendo essa coleta. Então, ele vai inserir drive e o tamanho que ele tem disponível naquele momento, porém, a gente criou aqui a coluna de data e o total daquele disco. A coluna de data, nesse momento aqui ainda, ela está nula. Então, eu estou preenchendo aqui essa coluna que está nula com getDate, que é para saber que essa coleta foi feita agora. Depois disso, eu vou criar alguns objetos aqui, que é como se eu fosse simular um objeto de sistema operacional dentro do SQL Server para poder trabalhar com ele ali, para saber o tamanho que eu tenho daquele disco disponível, qual que é o total size dele, pegar algumas propriedades da unidade de disco como ela estivesse emulada, digamos assim, dentro do nosso SQL Server. E aí nós vamos percorrer dentro desse loop unidade por unidade para pegar aqui as propriedades de tamanho total desse disco, para depois fazer aqui a conta do tamanho total dividido pela variável de megas que nós vimos anteriormente e jogar dentro da coluna total size. Nós vamos ver no final, você vai entender de uma maneira mais prática, nós vamos ver no final que a tabela ela vai ficar com a unidade que nós estamos verificando, por exemplo, qual que é o tamanho que ele tem disponível de disco e qual que é o tamanho total daquele disco. Isso vai ser importante para que a gente possa ter isso no histórico e também saber se aquela quantidade disponível, quanto que ela representa do total. Uma coisa é você ter 10 GB disponível de um disco, você fala, poxa, é pouco disco disponível. Mas ele tem 10 GB disponível de um disco de 15. Então, nesse caso, não é pouca coisa, é bastante. Por isso que é importante você ter essas duas informações separadas para você poder bater o olho ali, avaliar e tomar uma decisão em cima disso, se precisa tomar alguma ação ou não. Então, todo esse código aqui que a gente viu até agora da parte de disco é para recuperar essas informações e fazer o cálculo do quanto tem disponível e colocar isso na nossa tabelinha para que aqui embaixo a gente possa ler ela e montar uma tabela HTML com essas informações que eu acabei de falar, para que a gente possa visualizar lá no nosso e-mail. E aqui eu acrescentei duas coisas a mais também. Eu quero saber se esse disco, essa unidade de disco, ela está armazenando os arquivos MDF e LDF do banco, ou se elas estão armazenando backups. Isso também é extremamente relevante que você saiba. Não somente qual é a quantidade disponível daquele disco, mas o que tipo de coisa ela está armazenando. Se é o banco oficial, se são os arquivos de banco, os arquivos de log, ou se são arquivos de backup. Isso vai te ajudar também a tomar uma decisão. Eu estou fazendo isso aqui em duas colunas. Aqui eu verifico se é arquivo de banco de dados e aqui embaixo eu verifico se é arquivo de backup. Eu utilizo aqui algumas tabelas internas da MSDB que guardam o histórico dos backups gerados na instância e
através dela eu consigo saber se tem algum backup ali naquela unidade de disco ou não. E aí aqui embaixo eu fecho essa tabela e pulo linha novamente para passar para o nosso próximo item, que é o consumo de CPU. Para o consumo de CPU, eu utilizo o Event Data, que é uma propriedade que você consegue ler e ela fica executando no seu ambiente a cada minuto. É através do System Health. Você consegue ler essas propriedades do System Health para conseguir coletar informações, por exemplo, do consumo de CPU. Esse select aqui que eu estou utilizando, ele vai me retornar tudo o que está sendo lido a cada minuto através do System Health. E aí quando eu clico aqui nessa espécie de XML, digamos assim, eu posso ver uma estrutura aqui como se fosse um XML, e aí eu consigo navegar sobre esses nós para extrair as informações que eu preciso. Então, por exemplo, aqui eu consigo extrair quanto está sendo consumido por aquele processo específico do SQL Server de CPU, quanto que está sendo consumido pelos demais processos na máquina, para que eu consiga chegar ali num cálculo e verificar quanto que eu tenho de consumo de CPU naquele servidor por minuto. Como essa métrica ela é coletada por minuto, eu posso ler ela a cada minuto e coletar as informações que eu preciso. Por exemplo, olha, eu consigo aqui fazer alguns filtros. Nesse caso, eu pedi para coletar apenas onde o minuto ele termina em 0 ou ele termina em 30, ou seja, eu quero saber a cada meia hora. E através desse select eu consigo ver que, por exemplo, o SQL Server ele está consumindo 0% a cada meia hora. Eu tenho essa informação. A partir do momento em que o meu SQL Server ele está ligado. Notem que ontem eu desliguei a minha máquina perto desse horário, perto da 1 da manhã, e só vim ligar agora à noite novamente. Então, todo esse período aqui de intervalo foi porque a máquina ficou desligada. Em um ambiente oficial, de um servidor mesmo que não desliga, você vai ter essa informação do seu dia todo ali e pode ler ela a cada 1 minuto se você quiser. Nesse caso aqui de exemplo do nosso checklist, eu estou lendo a cada meia hora e aí eu vejo aqui nessa coluna quanto o SQL consumiu e aqui nessa última coluna quanto todos os processos da máquina consumiram. Então, por exemplo, agora às 22 horas, o SQL estava consumindo 0% de CPU e todos os demais processos da máquina estavam consumindo juntos 11% de CPU. Isso também é relevante para que você possa montar gráficos depois e saber ali se houve algum ponto fora da curva, digamos assim. Geralmente o meu consumo de CPU fica entre 10% e 30%, mas tem um momento do dia que ele está batendo ali perto dos 90% e não desce. Fica sempre ali, então tem alguma coisa que eu posso avaliar. Nesse script aqui, eu pedi para ele pegar tudo que está no minuto 0 e 30 e não coloquei nenhum outro filtro, mas, por exemplo, você pode filtrar aqui somente do último dia. Então, você recebe no checklist qual foi o histórico de consumo de CPU do dia anterior por completo. Isso é uma informação bem bacana de você ter também. Para o nosso exemplo aqui, eu estou deixando sem esse filtro, porque já é o suficiente aqui para a gente ter informações para montar o nosso e-mail. Então, o retorno de tudo isso aqui vai ser uma tabela, também uma tabela HTML que vai ser concatenada no nosso e-mail de checklist. Próxima coisa que a gente vai verificar aqui é o consumo da memória. Eu vou utilizar uma DMV chamada DMOS sysmemory. Vou ler aqui duas colunas dela, que é a quantidade disponível de memória e o total de memória que a gente tem naquele servidor. Fazer o cálculo aqui para saber a diferença, né, da porcentagem de 100%, quanto que está sendo consumido de memória naquele momento da execução. Vou colocar isso aqui num texto mesmo, numa linha, não vai ser uma tabela, porque é uma informação única. Então, vou concatenar aqui no nosso HTML, consumo de memória, 2 pontos, e aí a porcentagem aqui que está consumindo naquele momento da execução. Vou pular aqui algumas linhas e vou passar para o próximo ponto de verificação, que são os jobs que falharam. Aqui é interessante porque quanto mais jobs tiver, maior pode ser o retorno desse bloco aqui do nosso checklist, mas você tem como filtrar ali algumas coisas específicas que você deseja. Nesse caso aqui, eu estou criando uma variável do tipo tabela.
é como se fosse uma tabela temporária, com todas essas colunas que vai receber o retorno dessa proc interna aqui, sp help job history. Ao executar essa proc, passando esse parâmetro mode full, você tem o histórico de todas as execuções dos jobs que você tem na sua instância. Então você tem informação aqui da hora que rodou, tem informação de qual que é o servidor, tem informação de qual que é o job que rodou, qual que é a etapa do job que rodou e principalmente essa coluna de mensagem, que ela vai escrever para você o que deu de erro, se teve algum tipo de problema naquele job. Ela é extremamente importante aqui para o nosso caso. Então, o retorno dessa execução vai ser inserido dentro dessa tabela, dessa variável tabela, que a gente criou aqui em cima, para que a gente possa utilizar esse retorno para fazer alguns filtros e algumas tratativas nesses valores, para então montar a nossa tabelinha HTML com o retorno das mensagens de erro apenas dos jobs que falharam aqui na nossa instância. É necessário fazer dessa forma porque a forma como é retornado aqui, por exemplo, as informações de data, de horário que é executado, ela vem de uma maneira diferente do que a gente costuma trabalhar aqui com as datas e horários. Então, o que é feito? A gente traz isso para uma tabela para conseguir tratar cada um desses valores aqui e fazer tudo isso se converter numa data que a gente possa comparar com o getDate, por exemplo. Então, tudo isso é para formatar a data de uma maneira mais clara de utilizar aqui no nosso comando e também mais clara de visualizar isso. Então, isso daqui vai se transformar na nossa tabelinha com o nome aqui jobs com erro dentro do nosso checklist. O próximo passo é verificar os últimos backups gerados na nossa instância. Já vimos um comando bem parecido com esse num dos passos lá em cima de disco, mas basicamente aqui eu estou lendo tabela backup set e backup media family. São tabelas internas da base de dados MSDB dentro da sua instância que armazenam o histórico dos últimos backups gerados dentro da sua instância. E aí a gente consegue recuperar essas informações e saber qual que foi o tipo do backup gerado, qual é o arquivo que foi gerado, qual é o caminho que esse arquivo foi salvo, qual que foi o tamanho desse arquivo gerado, qual a data que ele foi executado, dentre outras informações. Mas essas que eu citei aqui já são as suficientes para nosso checklist aqui para o que a gente precisa. E aí você pode filtrar também. Nesse caso aqui, eu estou pegando dos últimos 2 dias. Você pode listar, quero saber os backups dos últimos 7 dias. Não, para mim é interessante somente os backups do último dia para agora. E aí você pode filtrar da maneira que você precisar aqui e de quais databases fizerem sentido. Às vezes você tem 10 databases ali, mas precisa saber mesmo apenas do backup de 2 bases. Você pode filtrar aqui quais são as bases que você deseja pelo nome dela ou pelo ID de identificação dessa base. Vou concatenar isso numa tabela HTML também, que vai ter o nome aqui, o título de últimos backups da nossa instância. E por fim, chegamos aqui no error log. Também crio uma variável do tipo tabela aqui para armazenar algumas informações e eu executo o spreader error log, passando aqui os parâmetros para ler o arquivo mais recente que eu tenho do error log. Quando eu executo isso daqui, eu estou literalmente lendo o que está registrado no meu error log do SQL. Se eu abrir o arquivo lá no disco, ele vai estar exatamente escrito dessa forma que está aqui. Porém, com essa proc dentro do SQL, você consegue manusear ela dentro do SQL para fazer filtros, buscar alguma informação específica que você deseja. Então, ele tem aqui uma dezena de informações. Tudo o que for mais recente vai estar nesse arquivo que a gente passou aqui de parâmetro. E a gente consegue ler essas informações, trazer aqui e tratar para o que a gente precisa. Então, estou lendo isso, jogando para dentro dessa tabela aqui da variável tipo tabela que foi criada. E depois disso, eu leio essa tabela, essa variável do tipo tabela, e busco nela onde a mensagem, o texto aqui da mensagem, contenha que as seguintes palavras: login failed, que significa que algum login falhou, ou checkDB found, que significa que executou um checkDB e eu quero saber o retorno desse checkDB, se ele executou com sucesso ou se ele encontrou algum erro. Você pode filtrar aqui
tudo o que você precisar através de texto e o que você achar relevante. Também, por fim, estou filtrando aqui apenas o que foi coletado nas últimas 12 horas também, porque para trás disso não me interessa, porque eu já tive um monitoramento do dia anterior, eu quero saber o que aconteceu ali durante a noite, principalmente. Faço tudo isso através desse select e também gero uma tabelinha HTML que vai se chamar error log, se tiver algum evento que falhou algum login ou que executou algum checkDB na nossa base. Por fim aqui, eu concateno todas as minhas variáveis HTML que ao decorrer de todo o meu script eu fui preenchendo com os resultados, concateno tudo isso dentro da minha variável @html, e aí eu chamo uma proc que vai utilizar o database email, que é a feature do SQL Server que dispara e-mails, para fazer o disparo desse HTML para mim, passando aqui o profile name, chamado alerta_dba. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o database email. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para um post no meu blog onde eu explico e ensino detalhadamente a como configurar o database email. É bem simples de fazer e eu estou utilizando ele aqui para enviar o e-mail do nosso checklist. Estou partindo do princípio que ele já está configurado e funcionando aqui na minha instância. Então estou utilizando o profile name alerta_dba, que foi o que eu configurei aqui no meu database email. Quero encaminhar esse e-mail para a minha caixa de e-mails aqui do Hotmail. Então passei aqui para quem que eu quero enviar. Qual que é o corpo dessa mensagem? Vai ser a minha variável HTML, que eu concatenei tudo aqui que eu coletei de informação. O formato desse e-mail vai ser no formato HTML, então ele vai reconhecer que é um formato HTML. E ele vai ter o título de checklist. Então, esse é o desenvolvimento dessa proc que vai coletar os nossos dados de checklist e encaminhar um e-mail. Com tudo isso explicado, eu vou agora simplesmente executar a proc, e aí nós vamos conferir lá no e-mail o que nós recebemos. Vou dar um F5 e veja que ela foi extremamente rápida. Aqui no meu ambiente não tem quase nada, então por isso ela foi muito rápida. Mas geralmente nos ambientes de produção também não demora muito para executar. Já posso ver aqui que chegou um alerta para mim do meu e-mail aqui, uma notificação que eu recebi um e-mail. Vamos lá conferir agora. Recebemos então aqui o nosso e-mail de checklist com o título checklist, né, com o assunto aqui que a gente configurou lá no disparo do e-mail. E temos aqui todas as tabelinhas que nós configuramos de uma forma bem mais fácil e visual aqui para o entendimento. Começamos com as informações da instância, a data que foi coletada, nome da máquina, nome da instância, versão, edição, se tem Service Pack ou não, qual que é a porta que está utilizando e desde quando essa instância está ativa. É um geral, um padrão ali para você poder identificar as informações de onde que estão vindo e do que se trata esse checklist. Depois nós temos aqui a tabelinha do database, onde vai listar todos os bancos que nós temos dentro da instância e o status atual dele. Depois disso temos a tabelinha do espaço em disco, com as unidades, a quantidade aqui de disco total, quantidade livre e se está armazenando aqui, o que está armazenando. Então os MDFs e LDFs e os backups, o que está sendo armazenado, aonde, né, em qual unidade está sendo armazenada. Temos aqui a tabelinha do consumo de CPU, então eu tenho aqui o histórico, que nem eu mostrei lá no SQL Server, em formato de tabela, porcentagem de CPU utilizada pelo SQL e porcentagem de CPU geral utilizada naquele momento da coleta. O consumo de memória naquele momento em que foi coletado o nosso checklist, nesse caso aqui 74% no geral. Temos aqui os jobs com erro que foram listados. Eu tenho dois registros do mesmo job no caso, mas foram em momentos diferentes que ele executou e tenho aqui a mensagem do que é o erro daquele job, qual que é o erro que deu ao executar aquele job, para uma fácil identificação do problema. Imagina que você tem aqui já o que aconteceu, fica muito mais simples de você direcionar para alguém corrigir ou você ter uma ideia do que está acontecendo naquele ambiente para corrigir o que está dando erro naquele job. Temos aqui a tabelinha dos últimos backups, então eu tenho aqui qual que é o tipo dele, que foi gerado, o nome do arquivo, o tamanho do arquivo gerado e a data que ele foi gerado. Posso ordenar aqui por decrescente, crescente, a data, enfim. Você pode configurar da forma que você deseja e você tem aqui uma
uma forma bem simples de visualizar, bem fácil de compreender o que foi gerado, o que não foi, e quais tipos de backups estão sendo feitos, quais não foram, enfim, é um histórico bem bacana aqui dos seus backups. E por fim, não menos importante, o error log. Nesse caso aqui está listando, diminuir um pouquinho, está listando a data que foi coletada essa informação no error log e qual foi a mensagem. Nesse caso aqui, ele está dizendo que teve um problema de acesso com um determinado logon na nossa instância. Se você estivesse sofrendo um ataque de força bruta, você teria aqui vários registros de tentativa de acesso que falhou para um determinado usuário, e aí você também, através do próprio checklist, já consegue se precaver e tomar alguma ação ali a nível de segurança para garantir a segurança do seu ambiente. Então, como você pode ver, é bem simples de fazer um script. Eu vou disponibilizar esse script para quem fizer parte lá do grupo do Telegram. Então, se você não faz parte ainda, aproveita aqui o link na descrição, acessa o nosso grupo VIP do Telegram, para que você possa fazer o download não somente desse script aqui que eu criei, vou disponibilizar lá para todo mundo que fizer parte do nosso grupo, mas também outros materiais que estão disponíveis lá de outras videoaulas que eu já postei aqui para vocês. Bem simples, sem custo nenhum, utilizei minha conta Hotmail para fazer a configuração do database e-mail dentro da nossa instância e criei um script aqui, fiz as coletas que eu precisava e estou recebendo já no meu e-mail. Posso configurar para executar essa proc, por exemplo, todos os dias através de um job em um determinado horário, e quando eu chegar, abrir a minha conta de e-mail ali, já vou ter lá o checklist do ambiente, simplesmente para conferir e então acessar onde for de fato necessário para fazer algum ajuste. Lá no início da minha carreira, eu executava checklist em 15, 20 clientes aproximadamente, e eu, no começo, conectava em cada um deles para fazer esse trabalho, para verificar o que deu certo, o que não deu certo todos os dias. E eu posso dizer que eu gastava um tempão com isso. Cá entre nós, é muito chato também ficar executando tarefas repetitivas. Deixa a tecnologia fazer esse trabalho para você. Se você tem a possibilidade de usar a tecnologia para fazer esses trabalhos repetitivos, ótimo. Coloca a tecnologia para trabalhar para você e deixa o seu tempo, que é precioso, para tomar decisões, para criar projetos, para pensar em melhorias no atendimento ali para o seu cliente e no âmbito do SQL Server em geral, dos locais em que você administra o banco de dados. E lembre-se, mais importante do que saber criar um script de checklist e conferir um e-mail, você deve saber o que fazer em cada um dos casos onde apresentar alguma inconsistência. Isso é extremamente importante para que você possa ser um profissional que saiba resolver os problemas que acontecem nos ambientes em que você administra. No vídeo de hoje, você, DBA Júnior, aprendeu a como criar um checklist, os itens básicos de um checklist e como recebê-lo no seu e-mail para simplesmente conferir. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!